TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. A paz do Senhor Jesus, este é o programa Conversas Bíblicas, mais uma edição deste programa que nos faz encontrarmos todas as quintas-feiras ao meio-dia aqui pela Rádio Manaim, TV Web Manaim, também pelo Facebook da Rádio Manaim. Aliás, no Facebook você pode colocar o seu comentário e no canal do YouTube, no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Você pode nos assistir, pode participar desse momento, pode mandar uma mensagem. Isso é muito interessante para nós. Nós nos alegramos muito com a participação de todos vocês. E nós estamos, nestas semanas, tratando do tema ministérios. Aliás, eu quero recomendar, se você não assistiu Conversas Bíblicas da semana passada, não perca. Assim que terminar esse aqui agora, você pode voltar a assistir o programa da semana passada, que o pastor Amadeu Loureiro, ele começou a falar sobre o assunto ministérios, fez uma introdução, abre os nossos olhos para entendermos qual é a realidade do ministério nesta obra que nós vivemos. E eu recomendo que você não deixe de assistir ao vídeo da semana passada, o programa Conversas Bíblicas da semana passada. Mas nós vamos dar continuidade a esse assunto. Mais uma vez conosco aqui está o pastor Amadeu. Pastor Amadeu, Pai do Senhor, seja bem-vindo. A paz do Senhor, Josias. Muito bem. Nós vamos dar sequência então a esse assunto, ministérios, e como texto base para essa edição do programa, nós vamos ler o texto que se encontra na carta aos Efésios, no capítulo 4, e o verso é o verso de número 11, e que diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Esse texto fala sobre ministério. Pastor Amadeu, o texto nos apresenta aqui 5 características diferentes de ministério. Como é que nós alcançamos isso e como aplicamos isso na obra hoje, nos nossos dias? Muito bem. Na vez passada, nós falamos que o ministério da palavra é o ministério de Jesus. Quando ele diz assim, nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Esse da palavra é o ministério de Jesus. O que é o ministério de Jesus? O ministério de Jesus, Jesus teve a plenitude do ministério, ou seja, ele tinha todos os ministérios. Na carta de Paulo está a menção de 5 características de ministérios. Eu disse naquela oportunidade que tudo na palavra tem um significado. Tudo na palavra tem um significado. As coisas não aconteceram por acaso. Vamos pegar um caso pós-ressurreição. Antes do Espírito Santo ser derramado, mas, quer dizer, é a experiência do terceiro dia, não é? Que foi a experiência do nosso irmão Tomé, que muita gente critica e tal, mas Tomé, a linha de Tomé ali é uma linha extremamente profética e importante, e eu diria que a maioria dos irmãos, a grande maioria, em determinado momento teve uma experiência de Tomé. O que aconteceu? Disseram para Tomé que Jesus estava vivo. Então ele disse assim, se eu não colocar o meu dedo na mão dele, não era só vê-lo não, entendeu? Podia ser uma miragem, não, eu quero sentir, eu quero colocar o dedo na mão dele, apalpar o lado, de maneira nenhuma eu vou crer. Por que acontece isso, está registrado isso na palavra, e Jesus se revela e diz, Tomé, vem cá, coloca o teu dedo na minha mão. Não sejas, incrédulo, mas crente, bem-aventurado que não viu e creu. Quando ele coloca o dedo na mão ali de Jesus, há uma coisa muito interessante, que é tato. O tato, o cego lê com o tato. Com os dedos, com a mão. Lá, tato. Então quando ele coloca o dedo na mão, o que ele identifica? Ele identifica que ele sabia que Jesus tinha morrido. E para ele, Jesus estava morto.
Não, eu não. Apesar de que algumas mulheres disseram que viram que ele está vivo, mas eu tenho que colocar a mão. Então é o seguinte, eu tenho que poupar a mão dele. Então, quando ele toca na mão de Jesus, ele toca aonde? Ele toca no lugar aonde Jesus tinha sido ferido. Onde a mão dele foi traspassada pelo cravo. Exatamente. Então, quando ele coloca ali, ele identifica. O que ele identifica? Que o Jesus que ele achava que estava morto, estava vivo. Então, não era uma aparência, não, ele sentiu Jesus, ele sentiu a mão de Jesus. Jesus está vivo. Então, a mão ali é o ministério de Jesus. A grande característica hoje na igreja, o importante na vida da igreja é identificar que o ministério de Jesus está vivo. Ou seja, por quê? Porque o Espírito Santo que estava sobre Jesus é o Espírito Santo que está sobre a igreja agora. Então, o ministério de Jesus agora está... O ministério de Jesus agora está sobre a vida de Josias. Não, Josias tem parte nesse ministério. Mas o ministério de Jesus agora está na vida da igreja. Muito bem. Então, por que isso é importante? Porque nós temos que entender uma coisa que é fundamental. Jesus não vai ser substituído por um de nós. Nós não podemos dizer que Jesus, nós somos representantes de Jesus e vamos fazer as mesmas coisas isoladamente. Jesus, nós podíamos fazer coisas até maiores, mas não isoladamente. Isoladamente, nós não poderíamos fazer coisas iguais a ele, nem maiores do que ele, nem iguais a ele. Então, no corpo, sim. Isoladamente, não. Então, quando ele mostra aqui, então a mão, quando ele mostra a mão, então o ministério de Jesus é a mão de Jesus. A mão de Jesus, aí Paulo, quando escreve aos Efésios, ele já detalha essa mão. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. São características dos ministérios. Forma do ministério se apresentar. Mas como isso pode acontecer? Vamos pegar de maneira muito clara. Vamos pegar. Qual a característica? Então, Pedro teve um ministério? Sim, Pedro teve um ministério. Qual a característica do ministério de Pedro? Será que a característica do ministério de Pedro era a mesma característica do ministério de Paulo? São completamente diferentes. Completamente diferentes. Completamente diferentes, tá. Diferentes e complementares, né? Podemos dizer assim. Exato. Essa é a bênção, beleza. Exato. Então você tinha características, a característica do... Não vamos entrar em detalhes, mas a característica do apóstolo, a característica do profeta, a característica do evangelista, né? E tem os casos aí na Bíblia, do pastor, do apacentador e do mestre, que é o ensino. Como ensino, ninguém foi maior do que Paulo. Paulo foi o grande doutrinador da igreja primitiva. Então, o que se observava na vida da igreja eram características de ministério. Deus tem feito, o Espírito Santo faz isso hoje do mesmo jeito. Agora, somos nós que vamos identificar e dar o título a alguém. Repito, na vez anterior eu falei que ministério não é título. Não é título, exatamente. Ministério não é título, não é profissão, ministério é função. Então, você tem uma função no corpo. Quais as suas características? Aquelas que o Espírito Santo deu. Então, vou pegar só mostrando para os irmãos a nossa experiência. Porque na nossa experiência, o ministério, nós vamos falar disso depois, o ministério para nós não é acadêmico. Né? O ministério para nós ele é profético. Ele está dentro de uma operação do Espírito Santo. E nós vamos ver, e o que nós aprendemos com isso? Foi muita coisa. Eu vou pegar só aquilo que nos deu o norte. Nós tínhamos no nosso meio, ou temos ainda conosco,
características completamente diferentes de ministérios, completamente diferentes. E a igreja fala disso. Mas eu vou contar uma experiência que sempre me vem. Pastor Jairo. Pastor Jairo é um pastor lá do início da igreja, da obra aqui, né, da igreja Cristã Maranata, que nos acompanhou muitos anos, já é falecido, faleceu com mais de 90 anos. 92 anos. 92 anos recentemente, mas só para situar as pessoas que estão assistindo. Pastor Jairo era padeiro, né? Era a vida toda padaria, depois foi vendia pão na rua, muito simples, muito humilde, assim, muito, com uma cultura muito, né, muito pouca cultura, né? E nós fomos, olha como é que são as coisas. Nós fomos uma vez a um seminário em Portugal. Era um dos seminários e foi na cidade do Porto. E nós estávamos no último dia, era no sábado, tinha um culto especial à noite, os pastores estavam presentes e nós íamos fazer um culto de evangelização. E foi, como tinha alguns irmãos do Porto, que eram professores da Universidade do Porto, e esses irmãos convidaram os colegas professores que viessem ao culto como visitantes. Porque um dos professores, um dos pastores era catedrático lá da universidade, orientador de tese em linguística. Então veio aquela nata de professores de língua portuguesa, que eram os que estavam fazendo doutorado, pós-doutorado na Universidade do Porto. Veio um grupo, foi convidado um grupo para esse culto sábado à noite. Nós então fomos consultar e tal sobre o louvor, por quem faria o louvor, porque na nossa cabeça a mensagem era Gedeuti que ia entregar, porque era o mais experiente, era o que tinha uma bagagem cultural e intelectual maior. Então toda a nossa linha era Gedeuti entregar a palavra e algum dos irmãos, podia ser até um português, fazer a parte do louvor, a parte inicial. Louvor, a parte inicial. Quando nós fomos fazer essa consulta, fomos surpreendidos com um dom espiritual. O Senhor deu uma revelação que o pregador seria o pastor Jairo. Criou um hiato no nosso meio, aquela coisa toda. Como é que você vai fazer um culto dessa dimensão, com essas pessoas todas fazendo parte, e botar um pastor que comprovadamente é de nível cultural muito pequeno? Claro que isso não é demérito, mas na nossa razão tinha que ser alguém com uma capacidade maior. Então, disse, não, pode ser discernimento, já aí significa evangelístico, ou a mensagem tem que ser evangelística e tal, mas fomos constantes, não, o pregador é ele mesmo. Então, vamos para a luta. O culto se estabeleceu à noite, tal, o pessoal alguém fez a parte inicial, e o Jairo foi pregar. Já te orientou, Jairo, ter cuidado, papai vai devagar, aquela orientação. O Jairo foi para frente, leu um texto da Bíblia, e o texto que Jairo leu foi um texto da ressurreição de Lázaro. E o Jairo tinha uma dificuldade de leitura e tal, e leu o texto errado. Em vez dele ler que a pedra foi removida, ele leu que a pedra foi resolvida. Criou uma tensão muito grande no culto. Ele leu errado aquela coisa toda e os portugueses estão lá. E Jairo pregou o tempo todo sobre a pedra resolvida. Não era pedra resolvida, era pedra removida. E ele pregou 15 minutos Inclusive, sobre pedra. Ele aplicou esse aspecto da resolução mesmo do problema. E terminou a mensagem dizendo o seguinte: eu queria orar por todos aqueles que não têm a pedra resolvida. Inexplicavelmente, quase todos aqueles professores foram à frente, se ajoelharam e a maioria chorando, quebrantado. E alguém olhou e disse, mas como? Como é que pode? O que aconteceu?
Alguém disse assim, eles devem ter uma pedra sem ser resolvida. O que aconteceu ali? Qual a lição que nós aprendemos ali? Que no ministério, o Espírito Santo usa as pessoas dentro das suas características e a função é ele que dá, é o Espírito Santo que dá. Qual foi? De que forma Deus usou o Jairo ali? Né? Daquela forma. De outra forma, pode usar outro pastor numa outra situação. Então, nós começamos a aprender com relação ao ministério que os ministérios têm características. Isso foi muito importante, Josias, porque no lidar com os pastores que foram levantados, o presbitério começou a entender isso. Nós, os pastores juntos, começamos a entender a característica. Aí você colocava um pastor numa determinada igreja e a igreja tinha um crescimento dentro daquela área evangelística. Aí depois a gente colocava um outro pastor que ali começava a ensinar. Aí você tinha, às vezes, uma igreja que precisava de um pastor que é aquele que apacenta, que senta, cuida e tal. Então nós começamos a trabalhar isso com as igrejas, começamos a entender como é que os ministérios funcionam dentro das igrejas. Criou-se o quê? Uma situação. Isso ajudou muito. Você tinha uma igreja, por exemplo, a igreja crescia pouco e tal, você inseriu um ministério ali com características evangelísticas, a igreja começava um desenvolvimento, depois você acrescentava ali um outro só com a característica de ensino. Isso foi muito interessante, facilitou a administração dos ministérios na vida das nossas igrejas. Amadeu, a gente está já com o tempo estourado, mas eu queria te pedir uma coisa. São 5 características. Que você, de maneira objetiva, apontasse cada uma delas, né? E a característica principal de cada uma desses tipos de ministério. O apóstolo, no texto original, é aquele que é enviado. Ele é enviado, ele conhece a doutrina, aquilo que Paulo foi, apóstolo dos gentios. Os outros foram apóstolos também, Pedro em Jerusalém, mas Paulo dos gentios. Então, é o que é enviado. Nós temos hoje no nosso meio servos que Deus, eles se deslocam para vários lugares, ou até por questão de trabalho e tudo mais, é onde ele bota o pé, nasce uma igreja. Uma característica do apóstolo. Ele vai, ele começa na casa dele, desenvolve, é uma característica. Nós tivemos exemplo disso nos países, quer dizer, a obra no exterior. Foi irmãos nossos, pastores que foram enviados, e aonde eles foram, a obra começou. Foi na Bolívia, foi em Portugal, foi na África, foi em países da Europa, América do Norte e tal, onde eles iam. Então, era característica de ministério de apóstolo. Ele era enviado, chegava ali e Deus usava ali, uma característica. O profeta é um ministério muito rico em dom espiritual. Então, você vê pastores que são muito usados em dons espirituais. É diferente do dom de profecia. De dentro da igreja. O profeta ali é aquele que fala da parte de Deus. É um assunto muito mais longo, porque sim, o profeta ali no ministério é o verbo, é aquele que profetiza, podendo ser uma profecia ou não, mas ele fala da parte do Senhor. Alguns pastores tradicionais, inclusive, dizem que quando eles pregam no púlpito, eles estão profetizando. Estão. Se eles estiverem no Espírito, eles estão profetizando, porque a mensagem ali, se ele está no Espírito, na posição de servo de Deus, e o Espírito Santo está usando, ele ali tem uma ação de profeta. O evangelista é aquilo que é o servo, é até uma coisa mais simples, mais humilde, mas é aquele que vai à frente, né? É o dedo maior. Dedo maior. É aquele característica de sinais, de evidências, que muita coisa é muito simples. Eu vou contar só um exemplo disso para mostrar a diferença do evangelista. Nós tínhamos um evangelista, um pastor evangelista no início e tal. Ele era um homem muito simples, mas era um homem muito bem de vida, mas era muito simples. E ele, um dia ele me ligou domingo: Amadeu, você pode vir aqui e tal, depois do almoço? Eu
eu tô aqui com um amigo meu, ele é um advogado muito famoso e tal, lá na cidade e tal, já foi meu advogado e aquela coisa toda, ele é muito culto, e eu queria que você viesse aqui pra gente evangelizar ele. Você vem, eu fui pra lá. E o camarada era muito culto. E nós começamos a conversar sobre né, aquela coisa toda, falamos sobre tanto assunto, parapsicologia, rapaz, entramos em coisas, ele era muito culto. E ele entrou em ciência e aquela coisa toda, mas um camarada dificílimo, o cara materialista e tal. Nós conversamos umas 2 horas, não deu em nada. Quando terminou a conversa, esse evangelista olha pro advogado e disse assim: olha, eu não entendi nada que vocês falaram aí. Isso aí não é pra mim, não. Mas eu queria dar uma palavra pro doutor, falou pro advogado. Aí o advogado, pois não, qual a palavra? Eu só tenho uma observação para fazer para você, falou para o advogado. O advogado assim, pois não, qual a observação? Você não tem vida eterna, só isso. E o camarada começou a chorar de uma forma, parecia como ele ia morrer. Pô. E eu fiquei parado. Nossa, não precisava nem ter me chamado, era só você ter dito essa frase para ele. Então, o que é... Há uma coisa muito interessante que se chama palavra de graça. Então, aquele evangelista, ele deu uma palavra ali, o Espírito Santo usou com uma frase que eu falei e não tinha dito. Então, uma característica, o evangelista tem esse tipo de característica, que é muito importante. Você pega o pastor, vou pegar um exemplo de pastor, Mauro Rodrigues, que faleceu agora recentemente. Mauro era pastor, entendeu? Mauro sentava com a ovelha, ele chorava com a ovelha, ele glorificava, ele ria com a ovelha, ele abraçava a ovelha, no outro dia ele ia visitar. Entendeu? Todo mundo queria ser a ovelha de Mauro que tocava aquela gaitinha e tal, o irmão chegava ali. E não era muito usado em dons. Mauro não era de dons, assim, não era. Mas era aquele pastor, entendeu? Dodge era pastor mesmo. Você sentava com Dodge, rapaz. A ovelha gostava de sentar com Dodge. Características, né? Dodge, Mauro, foram características de pastor. E de ensino? Vamos pegar de ensino. Gedeuti tem uma característica de ensino impressionante. Eu aprendi muito com o Gedeuti no começo e tal. Aí você diz assim, você queria ser ovelha de Gedeuti? Alguns queriam, né? Mas não, porque ele é bravo, não sei o que lá. Não, ele tem um conhecimento doutrinário extraordinário. E ele tem uma linha de doutrina que quem senta para conversar com ele entende. É uma característica. Então ele tem uma linha, entendeu? E às vezes, tão interessante isso em Gedeuti, estando aqui como ensino, é que às vezes ele diz uma coisa que é uma revelação que ele nem ele percebe. Nem ele percebe. Então, são características, entendeu? Da doutrina. Então, nós tivemos isso tudo no nosso meio, né? Eu citei exemplos aqui, mas existem vários outros exemplos dos ministérios. Amém, glória a Deus. Bom, nosso tempo já estourou, a gente está chegando ao fim dessa edição do programa Conversas Bíblicas e estamos aqui nos alimentando, né, do ensino que está sendo transmitido. Isso aqui está sendo mais do que uma conversa bíblica, está sendo uma aula que a gente está tendo. Não foi diferente na semana passada, não foi diferente hoje e na semana que vem nós continuaremos com o pastor Amadeu Loureiro aqui, trazendo e completando esse assunto sobre ministérios. Pastor Amadeu, muito obrigado pela sua presença. Semana que vem, se Deus quiser, vamos estar juntos mais uma vez aqui. Muito bem, chegando então ao final do Conversas Bíblicas de hoje, aguardando já que você esteja conosco na próxima quinta-feira ao meio-dia, aqui pela Rádio Manaim, TV Web Manaim, Facebook da Rádio Manaim e também no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Em qualquer uma dessas plataformas você pode nos assistir e participar conosco do próximo Conversas Bíblicas. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, Rádio e TV Web Manaim juntas anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.